Estamos no Conecta, Processo Penal em Debate, um podcast que trata de temas atuais do processo penal. Este é o episódio número 95, que tratará dos meios atípicos de obtenção de prova, irrepetíveis na investigação e no processo penal. Conosco, o professor Alberto Rudge, que é mestre em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul e advogado criminalista. Professor Alberto, o tema de prova sempre é um tema muito sensível no processo penal, talvez um dos mais sensíveis, porque toda decisão judicial fatalmente analisará a prova, e nós temos um tema sobre as provas bastante polêmico, que diz respeito às provas típicas e atípicas. E uma baixa regulamentação da prova no processo penal, talvez fruto das próprias raízes inquisitoriais que fundaram o nosso Código de Processo Penal, que outorgaram poderes ex officio do juiz, inclusive na busca da prova, e uma ampla liberdade do juiz sobre a prova, talvez por isso também não há uma regulamentação acerca da prova, dos meios de obtenção de prova, etc., no nosso Código de Processo Penal, o que tem gerado alguns problemas. Então, professor Alberto, o que seriam meios atípicos de prova, meios típicos, e quais são os principais problemas que advêm dessa conformação entre meios típicos e atípicos de prova, entre o princípio da legalidade, a previsão legal de meios de obtenção de prova e a admissibilidade ou não de busca de prova através de meios que não estão previstos em lei? Professor Nereu Giacomoli, gostaria inicialmente de agradecer o convite para participar do podcast Conecta. Também agradeço ao professor Marcos Eberhardt, podcast que já conta com 95 episódios, em breve alcançando a marca de 100, e podcast que eu acompanho desde o início pelas redes sociais. Então, gostaria de registrar a minha satisfação e meu agradecimento pelo convite. Realmente, professor Nereu, a prova no processo penal sempre é polêmica, é uma circunstância de extrema importância dentro de uma perspectiva constitucional, e para chegar à resposta sobre a validade dos meios atípicos e dos meios típicos de prova, e também trabalhar um pouquinho os problemas, eu gostaria só de fazer uma breve recapitulação. Que nós temos uma investigação preliminar disciplinada, né, e que muitas vezes, na maioria das vezes, é formalizada através de um inquérito policial pela Polícia Judiciária. E, obviamente, que essa investigação preliminar, ela acaba desaguando, muitas vezes, em acusações, em denúncias ofertadas pelo Ministério Público, que é o titular da ação penal. E é necessário, professor Nereu, nós fazermos uma diferenciação, né, entre os atos de investigação e os atos de prova, justamente porque esses elementos originários dos atos de investigação servirão exclusivamente para a formação da opinião delicti do titular da ação penal, que é o Ministério Público. Já os atos de prova, que são realizados perante o magistrado, com contraditório, ampla defesa, esses atos servirão, então, para a formação do juízo de convicção do magistrado, né? Até mesmo para ver se vai condenar ou absolver o sujeito que for acusado. Então, nós temos essa questão da investigação preliminar, que muitas vezes, a partir de uma evolução da criminalidade, essa investigação preliminar, ela se utiliza de novos meios de obtenção de prova para o enfrentamento da criminalidade, que hoje é uma criminalidade organizada, uma criminalidade transnacional, uma criminalidade que já expandiu as fronteiras. Então, é necessário que, para que se tenha um efetivo enfrentamento dessa nova criminalidade, nós podemos chamar de macrocriminalidade, a autoridade policial, ou quem estiver investigando, se utilize de meios de obtenção de prova efetivos para se alcançar os responsáveis e, obviamente, a materialidade e a autoria dos delitos que estão sob investigação. No Código de Processo Penal, nós temos hoje disciplinado a busca e apreensão como meio de obtenção de prova. Nós tivemos novas legislações esparsas que acabaram tipificando outros meios de obtenção de prova, como a colaboração premiada, o agente infiltrado, enfim, uma série de
novos meios de obtenção que visam dar uma eficácia maior ao enfrentamento dessa criminalidade. Mas a grande questão, posta muito bem pelo professor Nereu, é justamente a validade dos meios atípicos de obtenção de prova. A autoridade policial pode utilizar um meio atípico de obtenção de prova para obter uma prova irrepetível? Nós temos alguns problemas, né, com base nesse questionamento. O primeiro é que meio atípico de obtenção de prova, nós não temos nenhuma regulamentação clara no nosso Código de Processo Penal. Não há uma autorização do legislador para que a autoridade policial utilize um meio de obtenção diverso daqueles que estão disciplinados, seja no Código de Processo Penal ou seja em alguma outra legislação. A Lei 12.850, ela teve uma série de alterações, posteriormente também implementadas com o pacote anticrime, que aperfeiçoaram essa legislação, trazendo novos elementos para quem está investigando os crimes, né? Permitindo um avanço um pouco maior, permitindo novas formas. Mas veja, todos aqueles meios de obtenção de prova estão tipificados e tem uma regulamentação, ainda que precária ou ainda que deficiente, tem uma regulamentação mínima. Então, o primeiro problema que nós enfrentamos quando nós estamos tratando de meio atípico é a autorização legislativa, a autorização do legislador para que esse meio atípico seja utilizado. De outra forma, nós também temos aqui a chamada prova irrepetível no processo penal, ou seja, aquela prova que ela não vai ser possível produzir posteriormente em juízo, aquela prova que precisa ser obtida naquele momento, sob pena de se perder, sob pena de não ter eficácia. Que é uma outra categoria que também há um problema no Código de Processo Penal, porque o Código é extremamente genérico, é extremamente vago. O Código não disciplina de forma efetiva essa produção antecipada de uma prova irrepetível. Então, quando eu tenho um meio atípico para produzir uma prova irrepetível, a primeira coisa que eu tenho que pensar é a legalidade desse meio atípico. Se eu não tenho, de certa forma, fica prejudicado. A segunda questão é quando nós estamos tratando de prova antecipada e irrepetível, necessariamente para se ter a valoração como prova, o sujeito investigado ou o sujeito que possivelmente vai ser denunciado e vai sofrer com essa prova, ele necessariamente deve participar desse ato, para que essa prova tenha efetivamente um valor probatório, né, correto. E, obviamente, como é uma prova antecipada, ela vai ter que se antecipar o procedimento, né, tanto com o Ministério Público, tanto com as partes envolvidas, quanto com o magistrado destinatário dessa prova. E esse é o grande problema, essa é a dificuldade entre nós fazermos a intersecção de um meio atípico, que nada mais é um meio não disciplinado, né? Se nós pudéssemos definir meio atípico, o que é? É um meio não disciplinado de obtenção de prova, um meio que não está descrito, que não está regulamentado. E a prova irrepetível e antecipada, ela traz esse problema justamente porque eu vou ter que ter a participação do investigado na produção para ela ter a validade de uma prova produzida em juízo. Se eu não tiver essa formalidade de produção da prova com o investigado junto, eu não vou poder, o magistrado não vai poder valorar como valoraria, por exemplo, a oitiva em audiência de uma pessoa, de uma testemunha. Então, eu já vou ter um grande problema. E um outro problema que a gente enfrenta quando se trata de meio atípico de obtenção de prova na investigação preliminar é que grande parte desses meios de obtenção de prova, eles são meios ocultos, são meios que a autoridade policial, quando vai investigar, obviamente, para não frustrar o caráter da investigação, ela acaba utilizando de um meio oculto, por exemplo, como uma interceptação telefônica, né? Se o sujeito, alvo dessa interceptação telefônica, ele estiver conhecimento que está sendo interceptado, por óbvio que ele a autoridade policial não vai conseguir atingir o objetivo com aquela interceptação. Então, nós temos algumas balizas, professor, que ficam, de certa forma, extremamente prejudicadas, seja porque nós não temos uma definição legislativa
sobre o tema da utilização de meios atípicos de obtenção de prova, seja porque nós também não temos uma definição de prova antecipada no Código de Processo Penal, ou seja porque esse meio de obtenção, que possivelmente vai ser oculto, se eu trouxer o investigado para que ele produza isso junto com a autoridade policial, não vai ter a efetividade que se almeja com essa utilização desse meio de obtenção de prova. Então, nós temos que pensar que meio atípico é aquele não previsto, mas a legalidade fica extremamente prejudicada quando a autoridade policial for tentar utilizar um meio não previsto na legislação, né, justamente porque esses meios invasivos, que na sua grande maioria são invasivos, eles também precisam de uma decisão judicial autorizando o ingresso na intimidade e na vida privada do investigado. Então, é um tema extremamente complexo, de certa forma, e a ausência de definição propriamente dita desse termo, né, dessa autorização legislativa, acaba trazendo um sério problema na legalidade dessa prova e vai desaguar posteriormente na impossibilidade de ser utilizada num processo penal. Eu acho que a questão colocada pelo professor Alberto está focada justamente na questão da legalidade. Acho que aí que nós temos uma barreira intransponível para poder vedar qualquer tipo de efeito em relação a esse meio atípico, que nós sabemos acaba formando opinião delicti do Ministério Público, acaba formando subsídio para medidas cautelares, muitas vezes praticamente de eficácia eterna dentro do processo penal, mas também imagina que hoje nós estamos enfrentando uma crise muito bem denunciada pelo STJ, principalmente pelo ministro Rogério Schietti, nas últimas decisões, desde 2019 até agora, uma crise em relação aos meios típicos, a forma dos meios típicos, a legalidade dos meios típicos. Agora, imagina nós trabalharmos os meios atípicos. Então, eu pergunto ao professor Alberto, há algum case em relação aos meios atípicos que nós poderíamos trazer para quem nos acompanha, para os juízes, promotores, delegados, alunos, professores que acompanham o Conecta Podcast, que possa verdadeiramente ilustrar essa dificuldade que a gente vive aqui? Professor, só antes do case, como eu anotei aqui, professor Marcos, professor Alberto, achei interessante, por exemplo, a mentira ardilosa foi considerada como um meio atípico de prova. Por exemplo, enunciar que o coparticipante, o coautor de um crime, estaria detido numa sala ao lado e teria confessado a participação de ambos. Então, seria bom que o entrevistado, que estava sendo interrogado, também confessasse. Um outro exemplo, a colocação, isso aqui já na Alemanha, a colocação de GPS no veículo de um suspeito. E na França, a colocação de aparelho de escuta na casa de um amigo do suspeito. Foram considerados como meios atípicos de prova. Mas aqui, professor Alberto, nós temos também um case onde foi discutida essa questão da tipicidade da prova, né? Sim, professores. Nós temos um case aqui do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que é um habeas corpus, na qual foi determinado o desentranhamento da prova. O caso é o seguinte: a autoridade policial estava investigando crimes licitatórios em uma empresa de ônibus. E, em determinado momento da investigação, ao invés de chamar as pessoas, os usuários dessa empresa de ônibus que se utilizavam do Sistema Único de Saúde, ao invés de chamar essas pessoas para realizar a oitiva formal na delegacia, cientificando qual era o objeto da investigação, para que aquelas declarações seriam utilizadas, a autoridade policial acaba inovando e cria um formulário que se chama Formulário de Pesquisa de Satisfação do Usuário do Sistema Único de Saúde, coloca o brasão da República nesse formulário, se disfarça de agente público que estava realizando uma consulta, né, enfim, essa pesquisa, vai até o local desses usuários, na residência deles, se identifica como um agente público que está realizando a pesquisa, ingressa na residência e preenchem e respondam ali se elas usaram
o Sistema Único de Saúde, qual era a percepção dela sobre a qualidade, qual era a empresa que fez o transporte, enfim. A autoridade policial acaba utilizando um meio completamente atípico, né? E, de certa forma, sem nenhuma lealdade, porque aquelas testemunhas não tinham conhecimento e, ao mesmo tempo, permitiram o ingresso dos agentes policiais disfarçados, o ingresso deles na residência, para que aí sim respondessem esse questionário sem nenhum conhecimento de qual era o real objetivo daquela resposta. Então, se utilizou de um meio atípico justamente e, de certa forma, com extrema deslealdade para obter uma prova que poderia ser feita perante o próprio delegado, poderia realizar essas oitivas na delegacia, cientificando sem nenhum tipo de intercorrência ou qualquer surpresa, né? Então, se fez essa pesquisa de satisfação, essa pesquisa subsidiou uma acusação e, de posse dessa acusação, a defesa impetrou um habeas corpus perante o TRF. Eu até posso citar aqui o precedente, que é o habeas corpus número 5037, 608 70 2015 404 000 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A relatoria é do desembargador João Pedro Gebra Neto, e esse foi o case específico que gerou, então, a pesquisa de mestrado e também na especialização, em que eu investigo a utilização de meios atípicos de obtenção de provas. Obrigado, professor Alberto. Este é o episódio 95 do Conecta Podcast, trabalhando as complexidades dos meios atípicos de prova. Professor Alberto, que além de um grande amigo, pesquisador na área do processo penal, é também advogado, criminalista, especialista em ciências penais pela PUC e mestre em ciências criminais também pelo programa de ciências criminais aqui da PUC. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, no ar todas as quartas-feiras às 18 horas, pelo Spotify, pelo YouTube e também pelo Instagram.